A deputada Adriana Ventura, da tribuna da Câmara, pediu responsabilidade aos colegas para recuperar alguma credibilidade do Legislativo. Em um discurso, ela disse: "Ontem eu subi essa tribuna bem indignada, falei do papel do parlamento. E hoje é um complemento da fala de ontem. Ontem eu dizia que este parlamento está de joelhos para o judiciário e precisa recuperar a altivez. Mas acho que falta muito mais a este parlamento." A deputada explicou: "O que eu percebo é que debates importantes de prioridades deste país não estão sendo travados da maneira correta porque os ritos legislativos estão completamente prejudicados." Adriana Ventura mencionou o populismo que motiva muitos parlamentares, dizendo: "Aqui, as coisas que são aprovadas não são as que são importantes para o país." Ela exemplificou com as discussões sobre pisos salariais para certas categorias e disse: "É completamente irresponsável você querer estipular neste parlamento pisos nacionais de categorias sem nenhum embasamento técnico, sem nenhum critério, sem conversar com quem paga a conta, estendendo uma obrigatoriedade para todos os estados de todas as regiões, não importando se quem paga a conta tem condições de pagar. É uma completa irresponsabilidade." A deputada desabafou: "A gente está aprovando lei para nada, para destruir nosso país, destruir o sistema de saúde e gerando desemprego." Ventura apontou: "Este parlamento tem que ser responsável no que aprova. Nosso papel aqui não é vender ilusão, ser populista, querer agradar." Na véspera, no discurso mencionado, a deputada havia dito: "Eu me sinto tão revoltada, estou tão indignada com tanta injustiça, com tanto absurdo que está acontecendo. Uma total inversão de valores." A deputada afirmou: "A gente começa a ver o que realmente acontece neste país. Nossa Casa Legislativa está de joelhos rastejando para o Poder Judiciário." Ela lembrou que Dallagnol não é o primeiro parlamentar cassado e perguntou: "O que esta casa está fazendo? O povo está de joelhos." Ela explicou: "Quando esta casa está de joelhos, a gente está falando que a população, que é o único poder moderador que existe, que é o maior dos poderes, está de joelhos." Adriana Ventura disse: "Este poder, a partir do momento em que não tem freios e contrapesos, está comprometido. Quem tem rabo preso não senta quando quer. Este é o recado para dar aqui. A gente precisa recuperar a altivez deste poder. A gente precisa respeitar a harmonia e separação entre os poderes." A deputada também mencionou as manifestações que foram feitas pelo deputado cassado Deltan Dallagnol e disse: "Estamos vivendo uma ditadura, senhores. As pessoas têm medo de falar, têm medo de se pronunciar." Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita de mais de 23 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O senhor. Obrigada, presidente Cabo Gilberto. Ontem eu subi essa tribuna bem indignada, né, com as coisas que acontecem, falei do papel do parlamento. E hoje é um complemento da fala de ontem, né? Ontem eu estava falando que esse parlamento está de joelhos para o judiciário e ele precisa recuperar a altivez. Mas complementando a fala de ontem, eu acho que falta muito mais a esse parlamento. O que eu percebo é que debates importantes de prioridades do nosso país não têm sido travados da maneira correta, porque os ritos legislativos aqui estão completamente prejudicados. Eu fico vendo, e aí eu volto para um tema que eu já abordei aqui muitas vezes, que é o tema do populismo. Populismo. Aqui, as coisas que são aprovadas não são as que são importantes para o país. As coisas são aprovadas aqui mediante pressão e influência de grupos específicos que vêm aqui e faz um lobby absurdo. Pressão econômica, pressão política. E a gente vê isso muitas vezes que são refletidos nos pisos salariais. Como vocês sabem, quando a gente fala de economia, esses pisos salariais, que é uma luta legítima das categorias, eu não desqualifico a luta das categorias por salários melhores. Mas eu estou falando do papel do parlamento. É completamente irresponsável, e falo isso assim com muita firmeza, porque a gente travou um debate muito sério quando teve o debate do piso da enfermagem. Você querer estipular neste parlamento pisos nacionais de categoria sem nenhum embasamento técnico, sem nenhum critério, sem conversar com quem paga a conta, estendendo uma obrigatoriedade para todos os estados de todas as regiões, não importando se a pessoa ali na ponta tem condição de pagar, não tem condição de pagar, se o empregador, se as prefeituras, se as secretarias, se os estados, é uma completa irresponsabilidade. E eu vejo isso se repetir nas comissões, né? Além de ferir o pacto, a autonomia dos entes federados, a gente está aprovando lei para nada, para destruir nosso país, para destruir sistema de saúde e gerando desemprego, né? Então a gente vende uma ilusão, falando, estamos trabalhando para aumentar os pisos. Não, o que está se vendendo, e é o que a enfermagem mostrou, mais de 300 mil demissões. A gente viu todo o fuzuê que foi para arrumar recursos. Isso sem contar na irresponsabilidade de aprovar leis aqui que não tem fundo para suprir. Mas tudo isso para falar, presidente, que esse parlamento tem que ser responsável no que aprova, né? Tem que defender categorias. Eu acho que a democracia é isso, cada um briga pelo que quer, mas eu acho que o nosso papel aqui não é vender ilusão, ser populista, querer agradar, e tudo com base no merecimento. A categoria merece. Claro que a categoria merece, todas as categorias, todos os bons trabalhadores merecem, não interessa qual é a categoria. Bons trabalhadores merecem correções, reajustes, melhores salários, mas a gente tem que pensar numa harmonia, né? Qualquer administrador, qualquer gestor sabe que a gente tem que pensar sistemicamente para a coisa ser sustentável. Vender ilusão para ganhar voto, para ser o bonzinho, para ganhar like, e depois não ter como pagar e ficar arrumando culpado, é de uma extrema irresponsabilidade. E acho que esse parlamento, nós precisamos avançar muito neste quesito, né? Porque agora a gente sabe, tem 150 pisos na fila, né? 150 pisos que querem aumentar, fazer, e as pessoas não se preocupam. Chama quem vai pagar, vem falar aqui quanto custa isso, podemos pagar ou não. Então a gente precisa ser firme. É como ser pai e mãe. Às vezes a gente tem que falar não para um filho, por mais que aquilo doa, para ensiná-lo que as coisas não caem do céu, para ensiná-lo que a gente tem que ser responsável. É um apelo que eu faço aos colegas, a esse parlamento, para a gente não cair nessa armadilha.
E, novamente, presidente, eu agradeço a deferência do tempo, só encerrando. E vamos parar de votar projeto de lei pelo título bonito, né? Hoje eu ouvi várias pessoas aqui falando que não leram o texto. Mas como que vai votar contra o projeto de lei Minha Casa Minha Vida? Eu acho isso irresponsável. Isso aconteceu na mesma coisa do PL da igualdade, né, de homem e mulher, que de nada tinha de igualdade. A gente já tem 5 leis falando disso, né? O que estipulava aquele projeto... Concluir, senhora deputada. O que estipulava, na verdade, o projeto não falava de igualdade, porque isso já está na CLT desde 1940, já está em outras 4 leis depois. Ali falava de multa, falava de interferência na iniciativa privada, que é quem emprega, sendo que o Ministério do Trabalho tem todas as informações necessárias, né, por meio da RAIS. Então, a gente tem que ir mais fundo e parar de ser tão raso nesse debate na hora de fazer votação. Muito obrigada, senhor presidente. Presidente Gilberto, hoje eu falei, e eu acho que eu falaria muito, assim, porque eu me sinto tão revoltada, eu estou tão indignada com tanta injustiça, com tanto absurdo que está acontecendo, uma total inversão de valores, né? Não é isso? Eu estou vendo aqui o General Girão. General Girão, que tristeza que está acontecendo com o nosso país, né? Aqueles que combatem a corrupção são caçados. Agora os bandidos corruptos que fazem o que querem, vale tudo. Então vale vender emenda parlamentar, vale colocar dinheiro no gabinete, na cueca e sei lá mais aonde. Está todo mundo solto. Agora, deputado que combate a corrupção, que enfrenta o sistema, é caçado. E pior que não é baseado em lei, né? É tudo suposições. Se isso, se aquilo, se aquilo, se aquilo. Então, todo mundo fez exercício de futurologia. Como eu já disse, num conluio institucional vergonhoso e criminoso para caçar a voz da população. Porque o que o Deltan representa é voz da população brasileira e está sendo caçado. E aí a gente começa a ver no meio dessa inversão de valores e nesse jogo do vale tudo, o que realmente acontece nesse país. Nossa casa legislativa está de joelhos, rastejando, né, para o poder judiciário. Não é o primeiro parlamentar caçado, não é o primeiro parlamentar entregue de bandeja. Eu pergunto, o que essa casa está fazendo? O povo está de joelhos. Quando esta casa está de joelhos, a gente está falando que a população, que é o único poder moderador que existe, que é o único poder, é o maior dos poderes, porque dele derivam todos os outros, está de joelhos. Esta casa não fez a lição de casa. Está se sujeitando, seja por troca de favores, seja por qualquer outra razão, seja por estar de uma maneira assim submissa a outros poderes, né? Porque foro privilegiado, vocês sabem, né, gente? É um problema. O que faz com que este poder, a partir do momento que não tem freios, contrapesos, todo esse sistema está comprometido. Quem tem rabo preso não senta quando quer. Esse é o recado que é para dar aqui. A gente precisa recuperar a altivez deste poder. A gente precisa respeitar a harmonia e separação entre os poderes. Então eu quero aqui falar com o deputado Deltan, que está aqui no plenário. Deputado Deltan, meu muito obrigada a você. Meu muito obrigada. Eu falo que eu entrei na política porque eu vi esperança no que você e hoje o senador Moro trouxeram com a Lava Jato. A coragem de vocês, tudo que você... Pois não, deputada. Tudo o que vocês fizeram, o sistema que vocês combateram, isso deu esperança para o povo brasileiro. Eu fui para as ruas aplaudir vocês. E foi por causa disso que eu estou aqui hoje. Então eu te agradeço pelo teu mandato, pela tua humildade, pelo jeito generoso que você chegou aqui, pelo teu trabalho fazendo fiscalização nos gabinetes, convidando a todos. Eu te agradeço muito. O Brasil perde, a democracia perde, mas você sai ganhando, porque você... Para concluir, senhora deputada.
O Brasil perde, mas você sai muito maior do que entrou. Isso não está te apequenando, isso só te engrandece. Porque você incomoda. E isso, no país que vivemos, que é o país da impunidade, que é o país onde os bandidos são festejados, infelizmente, isso para você é um elogio. Você está sendo caçado porque incomoda. Muito obrigada. Falo isso como parlamentar e como cidadã brasileira. Obrigada. Senhor presidente, 5 minutos. Obrigada, presidente. Nós vimos no último domingo o Brasil se manifestando. Um Brasil ainda tímido, com medo de ir às ruas, com medo de serem presos de uma maneira injusta. Um Brasil tímido, mas um Brasil valente. E o movimento se chamava Justiça, Democracia e Liberdade. E várias entidades, vários cidadãos questionando que país é esse que estamos construindo. Estamos vivendo uma ditadura, senhores. As pessoas têm medo de falar, as pessoas têm medo de se pronunciar. E eu estou aqui com uma carta que é um manifesto de um movimento chamado Grita. E eu achei assim muito interessante, ele é bem curto e vou ler para os senhores. O que queremos? Queremos o Brasil como nação próspera e pacífica, com oportunidades iguais para todos. Um lar seguro para quem quiser ser feliz no presente e aqui construir o seu futuro. Por isso, precisamos que esses 3 valores universais estejam presentes na nossa vida: democracia, justiça e liberdade. Esses valores não nos são dados gratuitamente. Precisam ser corajosos e laboriosamente construídos e todos os dias defendidos. A instituição-chave chama-se Congresso Nacional, nosso poder legislativo, onde senadores e deputados federais, nossos representantes, devem exercer a responsabilidade que lhes foi entregue pelo voto. Não se pode permitir intervenções indevidas do Poder Judiciário, como caçar mandatos, e nem do Poder Executivo a oferecer cargos e verbas como moeda de troca. Não temos debates, apenas conchavos. Estamos aqui para fazer um apelo. Senhores presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, assumam suas responsabilidades em defesa da democracia, liberdade e justiça. É o que lhes exigem as manifestações nas ruas. Neste momento, onde percebe-se graves ofensas dos poderes judiciário e executivo a esses valores supremos, sua omissão será perdoada. E hoje é um dia muito triste para o Brasil. É um dia que a gente viu a nossa democracia ser atingida. É um dia que cada um dos senhores que vibrou quando tivemos poderosos, corruptos, ladrões na cadeia, a gente está vendo tudo desmoronar com base em revanchismo político, com base em vingança. E é isso que está acontecendo. E o que me entristece é que essa casa, que é a casa do povo, silencia. Hoje caçaram o mandato de um deputado que foi eleito por 350 mil paranaenses. E a desculpa pode ser qualquer uma: criar nova hipótese, podem usar atos da mesa e outros subterfúgios regimentais. Agora, o fato é que o silêncio desta casa coloca a democracia em risco. Hoje é o deputado Deltan, gostando ou não dele. Amanhã é qualquer pessoa. Essa interferência de um poder sobre o outro cala e fere a democracia. E o que assusta, senhores, é que eu vejo as pessoas falando aqui, né, o desmonte da Lava Jato. A gente viu muita materialidade na Lava Jato. A gente viu centenas de milhões de dólares sendo devolvidos. Vimos malas de dinheiro. O apartamento do triplex do Guarujá está lá. Nós sabemos que o sítio de Atibaia está lá. Então são coisas materiais. Agora, na cassação de hoje, nada concreto. Suposições, hipóteses. E o triste é o vale tudo. Pode tudo, pode passar por cima da Constituição, pode caçar mandato. Essa casa se cala com a cassação de um deputado. Pode, então, o Executivo pode apoiar ditadura, pode comprar apoio de parlamentares,
pode calar eleitores, pode Vale 2, Petrolão 2, Mensalão 2, pode tudo. Agora, o que faremos? Porque o que aconteceu hoje fere a democracia e deixa essa casa pequena. Então, senhores, precisamos tomar uma atitude. Essa casa não pode se calar. Essa casa parlamentar não pode ter medo de subir aqui e falar o que pensa. Parlamentar não pode ter cabresto e não pode se vender por emenda parlamentar e nem por cargo. É isso. Obrigada.